Risati, não é bom porque o jogo de hoje, por mais que o Will tenha relatado que parecia um clima de amistoso, os jogadores do Inter não tinham o direito de pensar que fosse amistoso, porque o Inter vive um momento dentro do Brasileirão muito crítico. A temporada do Inter é péssima, péssima. A temporada do Inter é péssima porque o Inter perde o Campeonato Gaúcho na semifinal para o Caxias, ou seja, não chega nem à final. O Inter cai na Copa do Brasil para o lanterna do Brasileirão, que é o América Mineiro. O Inter na Copa Libertadores da América passa na primeira fase, mas com sufoco, porque o pior time da Libertadores é o Metropolitanos, e o Inter nas duas partidas contra o Metropolitano, o Inter teve muitas dificuldades. No Brasileirão, o Inter está agora beirando a zona de rebaixamento. Se o Santos vencer, o Inter fica muito próximo da zona de rebaixamento. O Inter já está na segunda metade da tabela. E todo mundo acha que tá tudo certo pelo jogo que o Inter fez contra o River. Não tá tudo certo. O Inter fez realmente uma epopeia, um dos jogos mais marcantes da história contra o River, uma mobilização da torcida surreal, o comprometimento dos jogadores fantástico também. O Eduardo Cudê foi simplesmente perfeito na partida contra o River, mas esse mesmo Eduardo Cudê tem 7 jogos como técnico do Internacional nessa passagem. Desses 7 jogos, o Eduardo Cudê tem 4 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. É muito, muito pouco. O Eduardo Cudê já pode sim começar a ser cobrado, porque são 7 jogos. O Mano Menezes era crucificado e o Eduardo Cudê tem jogadores melhores na mão, porque o Arangues agora aguenta mais tempo, o Ender Valencia já está ambientado, ele recebeu o Bruno Henrique, agora ele tem o Hugo Malo, recebeu um goleiro que é o titular da seleção uruguaia. Então o Eduardo Cudê precisa sim começar a ser cobrado. Contra o Corinthians ele optou por colocar o time reserva também, empatou. Agora ele opta também por colocar o time reserva e é derrotado. Então sim, as cobranças precisam começar a acontecer no trabalho do Eduardo Cudê. Não se pode simplificar o trabalho por causa do jogo contra o River Plate. A missão dele era sim passar pelo River e nisso ele conseguiu executar, mas tem que ver o todo, tem que ver o todo. Não adianta ele ganhar do River e perder para todo mundo no Campeonato Brasileiro. O Inter está a 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A última vez que isso aconteceu foi o Inter de 2016, que foi rebaixado para a Série B. O Inter talvez faça nos pontos corridos sua pior campanha de primeiro turno. Hoje começou o retorno. A segunda pior campanha, né? A primeira foi no ano que o Inter foi rebaixado, 2016. Então o Inter tem que abrir o olho sim no Campeonato Brasileiro para não afunilar cada vez mais, porque eu já falei isso nos jogos que eu fiz. Aqui repito mais uma vez, para um time do tamanho do Inter, quando se encontra numa situação de zona de rebaixamento ou perto, para sair é mais difícil, porque o Inter não está acostumado a frequentar esse tipo de lugar. O Inter é um time que está acostumado a frequentar a primeira parte da tabela, o Inter foi o vice-campeão na última temporada, então sim, tem que abrir o olho para o Brasileirão. Não pode focar só exclusivamente na Libertadores, porque como tu bem disse, se o Inter perde a Libertadores da América, o Inter fica só no Campeonato Brasileiro, e hoje para o Inter conseguir uma classificação para Libertadores pelo Brasileirão tá quase que inviável. O Inter teria que fazer, na verdade, uma campanha praticamente de vice-líder ou de Botafogo para conseguir, porque hoje o Inter realmente está muito mal. Pelo Campeonato Brasileiro eu acho difícil o Inter conseguir uma vaga Libertadores, até porque hoje o foco é não entrar na zona de rebaixamento. E aí o Inter tem que rever alguns conceitos. A gestão Alessandro Barcelos é ruim, não pode só se apegar ao jogo do River, porque é ruim a gestão Alessandro Barcelos. O trabalho do Eduardo Cudê até agora não melhorou muito em relação ao trabalho do Mano Menezes, não teve nenhuma melhora significativa, tanto que dos 7 jogos ele ganhou apenas 1 e perdeu 4. São números que são expressivos, só que expressivos para a parte negativa. O Inter tem que abrir o olho. Agora tem terça-feira um jogo na Bolívia, o Inter pode ser que consiga um ótimo resultado, classifique no Beira-Rio e avance a semifinal da Libertadores, muito legal. O torcedor colorado vai ficar eufórico, animado, mas já é a segunda derrota consecutiva dentro do Brasileirão. O Eduardo Cudê, desde que assumiu, ele tem 2 derrotas no Beira-Rio. O Inter do Mano Menezes, em quase 2 anos,
na verdade um ano e pouco, né? Um ano e pouquinho, teve 2 derrotas também. Então o Eduardo Cudê em 7 jogos já iguala o número de derrotas que o Mano Menezes, na era Mano Menezes, tem dentro do Beira-Rio. Então tem que abrir o olho, a gestão precisa fazer alguma coisa, o Cudê precisa também pensar mais no Brasileirão, não pode focar só na Copa Libertadores da América, Rizati.